Olá, pessoal do Além do Véu. Hoje eu trago para vocês uma história que vai fazer vocês pensarem 2 vezes antes de entrarem em uma casa antiga. Já se perguntaram se os lugares onde vivemos têm vida própria? Se as paredes que nos cercam poderiam estar observando, escutando, respirando? A história que vou contar hoje chegou até mim através de um relato anônimo, de alguém que afirma ter vivido essa experiência aterrorizante. Prepare-se para conhecer a Casa que Respira, uma entidade sobrenatural que escolhe seus guardiões e nunca mais os deixa partir completamente. Sugiro que coloquem seus fones de ouvido, diminuam as luzes e, acima de tudo, prestem atenção em qualquer movimento estranho nas paredes ao seu redor. Vamos começar. Nunca contei isso a ninguém. Talvez porque ninguém acreditaria. Talvez porque eu mesma não queria acreditar. Mas agora, anos depois, preciso compartilhar o que aconteceu naquela casa. A casa que respirava. Tudo começou quando herdei a propriedade de um tio-avô que mal conheci. Uma casa vitoriana isolada nos arredores da cidade, cercada por um bosque denso que parecia engoli-la aos poucos. Lembro-me do dia em que recebi as chaves do advogado, junto com um envelope amarelado. Seu tio deixou instruções específicas, para que isto fosse entregue apenas a você, disse ele, com uma expressão que misturava alívio e inquietação. O envelope continha apenas um bilhete escrito à mão. A casa está viva. Não durma no quarto principal. Não desça ao porão após o pôr do sol. Não ignore os sussurros. Ri daquilo. Pensei que fosse apenas a excentricidade de um velho solitário. Decidi que passaria alguns dias lá para avaliar o que faria com a propriedade, vender ou reformar. Cheguei numa tarde de outono, quando as folhas secas formavam um tapete alaranjado no caminho de pedras que levava à entrada. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia ter peso, substância. A casa era maior do que imaginava. 3 andares, com janelas altas e uma torre no canto leste. A madeira escura do exterior parecia absorver a luz, como se a casa fosse um buraco negro no tecido da realidade. Quando girei a chave na fechadura, o rangido da porta ecoou como um gemido de dor. O interior cheirava a mofo, poeira e algo mais. Algo que não consegui identificar naquele momento. Um odor metálico, quase orgânico. As paredes estavam cobertas por um papel de parede desbotado com padrões que pareciam se mover quando observados pelo canto do olho. Móveis antigos, cobertos por lençóis brancos, projetavam sombras alongadas no chão de madeira. Passei o resto daquela tarde explorando os cômodos do primeiro andar. A sala de estar com sua lareira de pedra. A biblioteca com estantes que chegavam ao teto, repletas de livros cujos títulos não reconheci. A cozinha com armários de carvalho e uma despensa que parecia não ter fim. Em cada cômodo, sentia uma presença, como se alguém ou algo observasse cada movimento meu. Quando o sol começou a se pôr, acendi algumas velas e lamparinas que encontrei. A eletricidade funcionava, mas as luzes piscavam constantemente, como se a casa resistisse à modernidade. Foi então que ouvi pela primeira vez um som rítmico, distante, como uma respiração profunda e lenta. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. Pensei que fosse apenas o vento nas frestas das janelas, ou talvez os canos antigos. Ignorei o aviso do bilhete e desci ao porão com uma lanterna. A escada de madeira gemia sob meus pés, como se protestasse contra a minha descida. O porão era um espaço amplo, com o chão de terra batida e pilares de madeira que sustentavam a estrutura da casa. No centro, havia um círculo desenhado com algum tipo de tinta escura. Dentro dele, símbolos que não reconheci. Foi ali, parado no meio daquele porão, que senti pela primeira vez. O chão sob meus pés se moveu. Não como um tremor de terra, mas como um movimento sutil de um peito que se expande ao respirar. E o som? O som estava mais alto ali. Não vinha de nenhum lugar específico. Vinha de todos os lugares ao mesmo tempo.
Subi correndo as escadas, meu coração batendo tão forte que achei que fosse explodir. Tranquei a porta do porão e me convenci de que era apenas minha imaginação, alimentada pelo bilhete estranho e pelo cansaço da viagem. Decidi ignorar o segundo aviso também e escolhi o quarto principal para passar a noite. Era o maior, com uma cama de dossel e janelas que davam para o bosque. Quando me deitei, notei que o teto tinha um padrão estranho, veias escuras que se ramificavam como capilares sanguíneos. Não sei quanto tempo dormi antes de ser acordado. A princípio, pensei que fosse um pesadelo. Estava imobilizado, incapaz de mover qualquer parte do meu corpo. A escuridão era quase completa, exceto por um brilho fraco que vinha da janela. E então percebi. A cama estava se movendo. Não a cama. O chão, as paredes, o teto. Tudo se movia em um ritmo lento e constante, como se eu estivesse deitado no peito de um gigante adormecido. E os sussurros começaram. Vozes distantes, como se viessem de dentro das paredes. Não conseguia entender o que diziam, mas o tom era urgente, desesperado. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Tentei me mover, mas meus membros pareciam feitos de chumbo. Então, senti algo escorrer pelo meu rosto. Pensei que fossem lágrimas, mas quando toquei minha bochecha, meus dedos voltaram vermelhos. Olhei para cima e vi. O teto estava sangrando. As veias escuras que havia notado antes agora pulsavam, e de pequenas fissuras escorria um líquido, viscoso e escuro. Com um esforço sobre-humano, consegui me arrastar para fora da cama. Meus pés descalços tocaram o chão, e senti como se estivesse pisando em carne viva. O chão cedeu ligeiramente sob meu peso, e um gemido baixo ecoou pelas paredes. Corri para fora do quarto, descendo as escadas aos tropeços. A casa inteira parecia ter despertado. As paredes pulsavam, o chão ondulava, e o som, aquela respiração profunda e ritmada, agora era ensurdecedor. As portas se abriam e fechavam sozinhas, como se a casa estivesse testando seus músculos após um longo sono. Cheguei à porta da frente e girei a maçaneta, mas ela não se moveu. Tentei as janelas, mas estavam seladas, como se tivessem sido engolidas pela estrutura da casa. Estava preso. Foi então que notei o envelope sobre a mesa, de entrada, o mesmo que o advogado havia me entregue. Mas agora havia mais uma folha dentro dele. Com mãos trêmulas, peguei o papel e li as palavras escritas com a mesma caligrafia do bilhete anterior. A casa escolhe seu guardião. Agora você é parte dela, como eu fui. Como todos antes de mim foram. Alimente-a com suas memórias, com seus medos. Não resista. Isso só a deixa com fome. E quando ela tem fome, ela caça. Enquanto li essas palavras, senti algo tocar meu ombro. Não era uma mão, nem qualquer coisa que pudesse descrever. Era como se a própria estrutura da casa tivesse se estendido para me tocar. Virei-me lentamente e vi. As paredes haviam se aproximado. O corredor que levava à sala de estar agora parecia um esôfago, pulsando e se contraindo. Os sussurros se intensificaram, e desta vez pude entender algumas palavras. Fique, alimente, torne-se. Corri para a cozinha procurando desesperadamente por algo que pudesse usar como arma. Foi quando vi a porta da despensa entreaberta. Uma porta que tenho certeza que havia fechado antes. De dentro vinha uma luz fraca, azulada. Contra todo o instinto de autopreservação, entrei na despensa. A luz vinha de uma pequena porta no fundo, que não havia notado antes. Uma porta do tamanho de uma criança, com símbolos entalhados na madeira. Os mesmos símbolos que vi no porão. Abri a porta e me deparei com um túnel estreito que parecia se estender infinitamente. As paredes do túnel eram diferentes do resto da casa. Não pulsavam, não respiravam. Eram feitas de terra e raízes, como se tivesse sido escavado através do próprio solo. Sem pensar duas vezes, entrei no túnel, rastejando o mais rápido que podia. Atrás de mim,
ouvi um rugido furioso que fez o túnel inteiro tremer. A casa havia percebido minha fuga. Não sei por quanto tempo rastejei naquela escuridão. Minutos, horas, talvez dias. O túnel parecia não ter fim, e várias vezes pensei em desistir. Mas o medo do que havia deixado para trás era maior que o medo do desconhecido à frente. Finalmente, o túnel começou a subir, e senti o cheiro de terra molhada e vegetação. Emergi em meio a um círculo de pedras no bosque, a alguns quilômetros da casa. Era noite, e a lua cheia iluminava a clareira onde me encontrava. Olhei para trás e vi, ao longe, a silhueta da casa contra o céu noturno. Por um momento, tive a impressão de que toda a estrutura se moveu, como se virasse sua atenção em minha direção. As janelas brilhavam como olhos, observando-me. Corri pela floresta até chegar à estrada principal. Nunca mais voltei àquela propriedade. Vendia sem sequer buscar meus pertences, aceitando a primeira oferta que recebi. Não contei ao novo proprietário sobre o que havia experimentado. Quem acreditaria? Anos se passaram e tentei esquecer. Mudei-me para outra cidade, outro estado, mas os pesadelos nunca pararam. Em meus sonhos, ainda ouço aquela respiração, ainda sinto o movimento das paredes, ainda escuto os sussurros. E há algo mais. Algo que notei apenas recentemente. As veias em meus braços e pernas. Às vezes, quando estou sozinho no silêncio da noite, parecem pulsar com uma vida própria. E na escuridão do meu quarto, às vezes ouço um som familiar. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. Acho que nunca escapei realmente. Parte da casa veio comigo. Ou talvez eu tenha me tornado parte dela, mesmo à distância. E agora, enquanto conto esta história, sinto as paredes ao meu redor se aproximando lentamente, o teto descendo, o chão subindo. A casa me encontrou novamente. E desta vez, não há túnel para escapar. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. E então, conseguiram sentir a presença da casa. Espero que as paredes ao seu redor ainda sejam apenas paredes. Se você gostou desta história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Além do Véu. Ative o sininho para não perder nenhuma história de terror que trago para vocês todas as semanas. Nos comentários, conte-me. Você já sentiu que um lugar tinha vida própria? Já experimentou a sensação de ser observado por algo que não deveria estar vivo? Compartilhe sua experiência. Ah, e se você conhece alguém que adora histórias de terror, compartilhe este vídeo. Afinal, o medo é melhor quando compartilhado, não é mesmo? Até o próximo vídeo, onde novas histórias do Além do Véu estarão esperando por você. Durma bem, se conseguir.